turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Bom, turminha, estamos iniciando um novo bimestre, né? Estamos no segundo bimestre, certo? Escola Monteiro Lobato, componente curricular Língua Portuguesa, né? E vamos iniciar essa quinzena que começa no dia 13 de setembro e finaliza no dia 27 de setembro. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Ok, turminha, nessa quinzena nós vamos continuar utilizando o livro Aprender Mais, Melhorando o IDEB, certo? Muitos estranharam porque é o livro do quarto ano, né? Então, esse livro ele prepara os alunos para a Provinha Brasil, que vai acontecer esse ano ainda. Então, por isso, nós vamos continuar utilizando esse livro aqui, o de língua portuguesa e o de matemática também. E na página 14 e 15, finalmente vamos desvendar, né, a história Memórias de Ulisses, da escritora Clarice Lispector. Lembra de Ulisses? Quem é Ulisses nessa história? Isso mesmo, turminha, é o cachorro de Clarice. Então, vamos, com bastante atenção, ler, né, a página 14 e 15. Eu vou ler a página 14 e 15 e vocês vão terminar na página 16. Então, bem, ela se inicia na enorme quintal de uma senhora chamada Oníria, certo? Oníria é meio mágica também, mas só quando entra na cozinha. Imaginem que com ovo, farinha, manteiga, né, e chocolate, ela consegue fazer explodir um bolo que é gostoso até para rei e rainha. Pergunta a você, quem é a pessoa mágica na cozinha da sua casa? Quem aí na sua casa que cozinha magicamente? Então, nesse quintal que visitei e cheirei, o que havia? Havia uma árvore enorme chamada figueira e galos e galinhas. Então, tudo corria em paz naquela zona. A chuva alimentava a bela figueira. O sol lhe dava vida. E Oníria fazia bolos, sem contar que, além do milho que os galos e as galinhas comiam, o terreno era cheio de minhocas. Sobretudo, depois que chovia, ô terra boa! Oníria gostava muito da grande figueira e das aves. Tinha até um livro que ensinava como fazer para as galinhas botarem ovo forte. Era dando água em vez de fria, e pouco morninha e muito. Né? Quanto à figueira, Oníria punha de vez em quando nas suas raízes terra adubada de onde ela tirava comida com vitamina. Entre os galos e as galinhas, né, existia duas aves muito importantes, porque eram inteligentes, bondosas e protegiam seus amigos. Era como o rei e a rainha do galinheiro. O galo se chamava Ovídio. O ó vinha do ovo. O vídeo era por conta dele. A galinha se chamava Odisseia. O ó era por causa do ovo. E Disseia vinha por conta dela. Aliás, o mesmo acontecia com Oníria. O ó do ovo e Oníria porque assim ela queria. Casada com seu Onofre, né? Bem, você já sabe o que o ó, né, de Onofre era uma homenagem ao ovo. Você adivinhou, certo? O Onofre era a malandragem dele. E patati, patatá, uau, 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 uau. Assim corria a vida. Mansa, mansa. Os homens homenzavam, as mulheres mulherizavam, os meninos e as meninas meninizavam. Os ventos ventavam, a chuva chuvava, as galinhas galinhavam, os gatos galavam, a figueira figueirava e os ovos ovavam. E assim por diante. A essa altura, você deve estar reclamando e perguntando: cadê a história? É? Então, paciência, a história vai historijar. E é para agora mesmo. Começa assim. Era um dia de domingo, sem nenhum programa,
sem nenhum divertimento. Era um dia de nada, quer dizer, nada acontecia. Tudo igual. O sol cantava, de pura tagarelice as galinhas cacarejavam. Mas a calmaria não durou muito. E a culpa foi da figueira, que não se sabe por que nunca dera figos. Pirilim, pim, pim, pirilim, pim, 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 pim. Não é que lá para o meio-dia a figueira, né, por não ter o que fazer, se esforçou para pensar? O esforço era tão grande que até caíram no chão algumas de suas folhas. E ela, enfim, teve um pensamento. Será que pensamento era esse, gente? Vocês vão descobrir lendo a página 16. Então, turminha, leia a página 16 e descubra qual foi o pensamento que a figueira teve. Vamos desvendar essa história. E na página 17, nós vamos fazer algumas atividades referentes ao texto que acabamos de ler, né? Que é a história quase de verdade, é a Memórias do Cachorro Ulisses, certo? Essa atividade seria em dupla, só que a gente não está podendo fazer atividade em dupla, que não estamos estudando ainda presencialmente. Você pode fazer juntamente com um dos seus familiares, certo? Letra A. Em qual ambiente se passa a história? Né? Essa história se passa em que local? Caracterize-o, considerando como era esse lugar e o que havia nele. Além de você escrever onde se passa, como era esse lugar, caracterizar é escrever como era o lugar. Letra B. Mas a calmaria não durou muito, e a culpa foi da figueira. O que fez ou não fez a figueira para complicar essa história? Qual era o plano dela, então? Né? Letrinha C. O pensamento da figueira apodreceu e virou inveja. Apodreceu ainda mais e virou vingança. Você conhece alguma história motivada por uma situação semelhante a essa? Você já leu alguma história, né, que teve, né, a motivação de vingança, né, de inveja? Então escreva aí. Na letrinha D e na letrinha E, você vai ler e marcar um X em apenas uma das questões, ok? Letra F. E agora? Qual será o resultado da conversa da bruxa Oxélia com a figueira? O que irá acontecer? Então, você vai escrever aí o que você acha, né? Qual vai ser o resultado da conversa da bruxa com a figueira. Ok, turminha. Enquanto vocês ficam aí pensando, né, qual foi o resultado da conversa da bruxa Oxélia com a figueira, nós vamos, por enquanto, né, conhecer, enquanto isso, a biografia de Clarice Lispector. Alguém sabe o que é biografia? Então, esse gênero textual nós já estudamos nesse semestre, né? Semestre passado. Então, a biografia é um texto que relata a vida de uma pessoa importante, que é o caso da nossa escritora, né? Então, Clarice Lispector, ela nasceu em 1920 e morreu em 1977. Era escritora e jornalista brasileira, de origem judia, reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. A Hora da Estrela foi seu último romance publicado em vida. Né? Clarice Lispector nasceu em Tchatchelnik, né, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Filha de família de origem judaica, seus pais foram Pinkus e Maria Lispector. Sua família veio para o Brasil em março de 1922, para a cidade de Maceió, Alagoas, onde morava, né, Zaina, irmã da sua mãe. Nascida no Haia, Pinocnava, Lispector, por iniciativa do seu pai, todos mudam de nome e Haia passa a se chamar de Clarice. Em 1925, mudou-se para a cidade de Recife, do Recife, onde Clarice passa sua infância, no bairro de Boa Vista. Aprendeu a ler e a escrever muito nova. Estudou inglês e francês e escreveu ouvindo o idioma dos seus pais, né? O Inti. Com 9 anos, fica órfã da sua mãe. E em 1931,
ingressa no ginásio pernambucano, o melhor colégio público da cidade. Agora eu quero que vocês continuem lendo o texto, né, da página 18 até a página 19, que conta as partes mais importantes dessa escritora, que é Clarice Lispector. E na página 20 e 21, nós vamos fazer uma atividade referente ao texto que acabamos de ler, que é a vida, né, que conta a vida da nossa escritora Clarice, né? Vocês vão responder algumas perguntas referentes ao texto que nós acabamos de ler, ok? Então, atividade 8. Você gostou de conhecer um pouco mais sobre a vida de Clarice? Né? Letra A. O que mais lhe chamou a atenção nessa história? Letra B. Segundo o autor, como foi o acesso da escritora à leitura, aos livros, do início da sua vida? Você vai comentar aqui nas linhas aqui. Questão número 9. Agora localize informações explícitas no texto para preencher o quadro. Ou seja, vocês vão procurar informações contidas lá no texto e responder aqui, ó, da letrinha A até a letrinha J, ok? E a nossa atividade complementar também será do livro, né? Aprender Mais Melhorando o IDEB, que vai da página 22 à página 27. Essas são as nossas atividades complementares dessa quinzena. E vamos ver cada uma delas a seguir. Então, pessoal, na página 22, nós vamos dar continuidade e descobrir qual foi o resultado da conversa, né, de Océlia com a Figueira, ok? Quer saber o resultado da conversa da Figueira com Océlia? Foi o seguinte: de noite, as folhas da figueira ficavam acesas como se o sol batesse nelas. E as galinhas pensavam que era de dia e punham ovos. A figueira também tinha pedido a Océlia para que as galinhas botassem ovos no chão junto das raízes. O que aconteceu? Aconteceu que as galinhas ficavam assustadas, porque nunca mais dormiam e botavam ovo sem parar o tempo todo. Quanto ao vídeo, ele se estrepou. Como pensava que era de dia, ficava rouco de tanto cocoricar. Pirim-pim-pim, pirilim-pim-pim, pirilim-pim-pim. Enquanto isso, a figueira juntava ovos, que não era vida, e tudo para vender e virar milionária. E nada pagava as galinhas, nem com milho, nem com minhoca, nem com água. Era só aquela escravidão. Odisseia, vendo as coisas mal paradas, cacarejou para o vídeo. Estamos exausta. Preciso ter uma conversa séria com você. No que ela disse, pôs cansada um ovo. Uau, 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 uau! Estou latindo com raiva, com muita raiva, e Clarice está até assustada. O vídeo, assim como Odisseia, era um galo que pensava muito. Conversaram no fundo do quintal, e patati, patatá, e patati, e patatá. E passaram 2 dias se entendendo com palavras de aves. O resultado foi a esperteza daquelas. Não havia dúvida. Eles iam contra a figueira ditadura e o exigiam seus direitos. Por ovos para ele mesmo, né? Reclamar da comida, da água e a dormida e também o descanso. Você está pensando com certeza que Oníria, né, não tomava providências. Resposta: ela e Onofre tinham viajado e não sabia que desgraça estava acontecendo no galinheiro. Então, pessoal, vocês vão descobrir como termina essa história, vão ler na página 23 até a página 27 para desvendar todo esse mistério que vai acontecer com essa história quase de verdade. Então, turminha, eu quero que vocês leiam a página 24 e 25 e finalize essa história para nós realizarmos a atividade de compreensão do texto, tá? Dessa historinha. Então, queridos alunos, nós vamos responder as atividades da página 26 e 27, certo? Referente à história que acabamos de finalizar agora, é quase de verdade, né?
Vamos para a pergunta número 11. Essa atividade seria em dupla, só que vocês vão realizar ela só, certo? Ou com a ajuda de um parente mais próximo. Atividade 11. Finalmente, gostou dessa história? E o seu final? Então, eu quero que vocês respondam aí. Você conseguiu responder a pergunta de Ulisses? Ele fez a pergunta no final, não foi isso? Letra A. A letrinha B, C e D são atividades de múltipla escolha, ou seja, você vai marcar apenas uma de um desses quadrinhos. Aqui na letra A, aqui, vai escolher apenas um quadrinho e marcar o X. Na letra B também. Eu vou ler a letra A e a letra B. Que consequência produziu nas árvores o plano da bruxa Oxélia? Considerem sua resposta as condições biológicas desses animais, ou seja, então, a pergunta é, de acordo, gente, de acordo ao comportamento dessas aves, né, a rotina dela, né, que consequência teve nas aves, né, com o plano de Odisseia? As galinhas só colocavam ovos de dia? As aves botavam ovos o tempo todo, pois não distinguia a noite do dia? Ou as galinhas pararam de cantar? Letra B. Não havia dúvida. Eles iam contra a figueira ditadora, iam exigir os seus direitos, né? Ao caracterizar a figueira como ditadora, o que pretendia afirmar Ulisses em relação a ela? Então, a palavra ditadora, né, que ela era muito mandona, queria mandar em tudo, né? Então, caracterizando a figueira, né, como ditadora, a figueira era muito autoritária, a figueira era muito compreensiva, a figueira era muito orgulhosa. Então, você vai marcar um X em uma dessa questão. Quero que vocês leiam também a letra C, D. Na letra E, a pergunta é: o que você pensa sobre essas atitudes das aves? A atitude que as aves tomaram. O que você acha? O que vocês acharam dessa atitude? Letra F. Você conhece o ditado popular: o feitiço caiu sobre o feiticeiro? Esse ditado se aplica à história por quê? Por que esse ditado está lá na história? Porque Odisseia e Ovídio perdoaram a figueira? A figueira padeceu da sua própria maldade? A bruxa Oxélia sofreu as consequências da sua própria maldade? Então, eu quero que você marque um X aqui, certo? E na atividade 11, né, inspirado ou inspirada na história sobre o cachorro Ulisses, eu quero que você gostaria de escrever memórias inventadas da sua vida? Gostaria de escrever? Letra A. Sobre o que você gostaria de escrever? O que você escreveria? Letra B. Quem seriam os personagens dessas memórias, se vocês escrevessem? Beleza, turminha? E agora, na próxima quinzena, nós vamos conhecer mais uma obra, né, de Clarice Lispector, né? Essa obra chama-se A Vida Íntima de Laura, certo? Então, na próxima quinzena, vocês vão conhecer mais uma obra de Clarice e vai amar essa história que é A Vida Íntima de Laura, ok? Então, e a nossa atividade de sábado letivo, né, referente ao dia 18 de setembro, é uma atividade, uma leitura de imagens, né? Como eu falei, na próxima quinzena nós vamos conhecer aqui ó, mais uma obra, A Vida Íntima de Laura, né, de Clarice Lispector, né? A partir da observação dessa imagem aqui, da capa do livro, né? O que lhe sugere esse título? Por que esse título, A Vida Íntima de Laura? Quem poderá ser Laura? Eu quero que vocês respondam. Questão número 1. O título da obra nos convida à leitura de, né? Observando o título aqui, A Vida Íntima de Laura, é uma biografia sobre a personagem Laura? É uma biografia sobre a autora do livro? Ou é a memória de um personagem da obra? Atividade 2. Mais um pouco de expectativa em relação a essa leitura. A que você acha que se refere vida íntima? Se refere a quem? Se refere à autora? Se refere a esses animais? Ainda analisando a capa do livro, Laura poderá ser. Quem será Laura? Uma galinha? Um galo ou outro animal? Ok, turminha, estamos finalizando mais uma videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado. E provavelmente, né, na próxima vez, vamos se ver pessoalmente, né? Nas aulas semipresenciais.
Aí a escola vai confirmar direitinho com vocês, com os familiares de vocês, como vai ser, ok? Fique com Deus, um beijão, da professora Ana Paula.